Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Faltando pouco menos de 6 meses para as eleições, a disputa eleitoral desse ano já mexe com o país. A guerra de informação e contra-informação pela internet já está aí, para quem quiser ver. O nível dos ataques entre as diversas correntes políticas piora a cada dia, baixa a cada dia, o que pode indicar um nível de campanha como nunca se viu na história. E a prisão do ex-presidente Lula só engrossa esse caldo de cultura, já que o PT ainda vê nele a maior, se não a única chance de candidato viável. Assim como Lula preso, outros aspirantes a candidatos, seja a que cargo for, ainda podem ser torpedeados pela Lava Jato. Mas afinal, quem já está definitivamente fora da disputa por conta da lei da ficha limpa? E quem ainda pode ser alvejado por decisão da Justiça? Que novidades para essa campanha foram definidas por lei ou por resolução da Justiça Eleitoral? Para falar sobre esses e outros assuntos relativos às eleições de 2018, nós recebemos aqui no Band Entrevista o advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves. Ministro, prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite. Por favor, fique à vontade. Ministro, é claro que para falar sobre esse assunto, a gente precisaria de alguém com a sua experiência no assunto, né? E justamente com essa experiência, o que o senhor acha que a gente pode esperar para as campanhas desse ano, em todas as esferas, né? Para presidente, para governador, para os legislativos, federal e estaduais? Qual o horizonte que o senhor vê aí? Acho que para falar do futuro, a melhor coisa seria procurar uma cartomante ou um futurólogo, porque nós estamos indo para uma eleição de certa forma única e pela primeira vez numa eleição para todos os cargos, eleição geral que a gente chama, que vai ocorrer algumas coisas que não ocorreram no passado. Primeiro, o tempo de campanha foi reduzido. Isso. Nós temos agora só 45 dias de campanha eleitoral, 35 dias de rádio e televisão. Isso já ocorreu para a eleição de prefeito em 2016, mas para a eleição geral é a primeira vez que vai se testar essa fórmula de encurtamento do prazo de propaganda eleitoral. E, de certa forma, eu faço até uma crítica, porque a propaganda eleitoral, quando a gente fala, a gente sempre imagina a propaganda, é o direito do candidato a apresentar as suas ideias, de ir ao rádio, à televisão. Não é só do candidato. O direito mais importante é do eleitor. Conhecer as propostas, saber quem né? são os candidatos, Exatamente. porque muitas vezes as pessoas não são votadas porque sequer sabem que elas são candidatas. E depois, principalmente, saber o que cada um propõe. Isso já se vê hoje, né? O candidato ainda que não tem recall de eleições anteriores ou está se apresentando agora como candidato, na pesquisa espontânea nem aparece. Não aparece porque ninguém sabe que aquela pessoa, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, o que ela propõe. Então é muito importante que a propaganda seja sempre vista pelo lado da utilidade do eleitor. Quanto maior o número de fontes de informação que o eleitor tiver sobre o candidato, mais fácil ele poderá fazer a sua escolha. Essa pessoa está dizendo tais coisas, mas vejo aqui, numa pesquisa na internet, seja onde for, que ele já fez isso com o que eu não concordo. Sim. Então não vou escolher. Essa daqui não tem um passado tão comprometedor e está propondo algo que não é exatamente o que eu quero, mas já é um caminho para chegar onde eu quero. Então, a partir daí, você começa a medir os prós e os contras para poder escolher o seu voto. O senhor já entrou aí num monte de ponto importante que a gente gostaria de falar, mas daqui a pouquinho, sobre essa questão do prazo de campanha, o direito do eleitor conhecer não só o candidato, mas as propostas dele, a questão das fake news, que esse ano isso é um debate importantíssimo, né? Mas nesse momento, ministro, um assunto que monopoliza as discussões, né? Não tem como ser diferente, é a possível candidatura do ex-presidente Lula, que está condenado e agora preso, né? Afinal de contas, ele pode ou não pode registrar a candidatura? Não tem como responder essa pergunta agora. O que eu posso responder agora é, se a eleição fosse hoje, tudo indica que seria reconhecida a inelegibilidade dele. Só que a condição de elegibilidade, ou seja, aqueles requisitos que a pessoa tem que preencher para poder ser candidato, ou a incidência em qualquer inelegibilidade, que é o impedimento, a pessoa não pode incidir em nenhuma hipótese, tudo isso é aferido no processo de registro de candidatura que tem início em 15 de agosto. Então, neste momento é que você vai verificar a situação jurídica da pessoa. Tem algum impedimento, ela preenche todas as condições? Há ainda na lei uma outra oportunidade, que é a questão do fato superveniente. Entre 15 de agosto e o dia da eleição, se alguma coisa que atrai o impedimento, que torna a pessoa inelegível acontecer durante a campanha eleitoral, também pode ser considerado pela Justiça Eleitoral. Ou no próprio processo de registro, se ainda tiver tempo hábil,
ou depois na diplomação. Então, até o dia da eleição pode ter modificação do quadro. O quadro hoje não vou me referir especificamente ao caso do presidente Lula, mas a qualquer pessoa que esteja condenada por um órgão colegiado dentro dos crimes previstos na Lei Complementar 64, que é a Lei do Ficha Limpa. Então, qualquer pessoa que tem uma condenação criminal por órgão colegiado, ela está inelegível. Como é que ela faz para fugir dessa inelegibilidade, para afastar essa inelegibilidade? Ela tem que recorrer para as instâncias superiores e pedir que ou seja absolvido, ou que seja declarada a nulidade do processo, ou pelo menos seja dado uma liminar para suspender os efeitos da decisão. Durante a campanha. Isso tudo pode acontecer daqui até 15 de agosto, ou mesmo depois de 15 de agosto. Agora... Mas só para complementar que isso é importante, não é a Justiça Eleitoral que vai examinar isso. A Justiça Eleitoral só vai examinar se está condenado, o crime da condenação é um dos que gera inelegibilidade, e a decisão, existe alguma liminar dos outros órgãos, do STJ, do Supremo, que suspenda, se essas três perguntas forem no sentido de que ele está condenado por órgão colegiado, o crime está incluído e não há suspensão, a pessoa é inelegível. Se qualquer uma dessas variantes ajudar ao candidato, ele consegue afastar a inelegibilidade. Agora, no caso específico do ex-presidente Lula, eu sei que o senhor prefere falar não de abstrato. Caso concreto, mas no abstrato, mas é o seguinte, aliás, isso vale para o abstrato também. Uma discussão, principalmente dos aliados, que os aliados do ex-presidente levantam, é que uma lei, mesmo que seja uma lei complementar, não poderia ser superior à Constituição, porque a lei complementar da ficha limpa fala que o candidato está vetado, o registro da candidatura está vetado no caso de condenação por órgão colegiado. Já a Constituição fala em barrar o registro no caso do trânsito e julgado. São duas coisas diferentes e há uma confusão nesse ponto. Então, vamos esclarecer. Uma coisa é a prisão, que está essa discussão, 6-5 no Supremo, com possível inversão do 6-5 em outro sentido, ou não se sabe. Afinal de contas, segurança jurídica é algo que todos nós queremos e a segurança jurídica pressupõe uma estabilidade na jurisprudência. Mas, independente disso, é saber se a pessoa deve ou não ser presa no segundo grau. E aí tem essa discussão nitidamente do processo penal. A questão da condenação para efeito de inelegibilidade é algo que desde 2010, quando a lei foi feita, houve um grande levante e essa matéria foi examinada pelo Supremo, não em um, mas em vários processos e depois terminou julgando 2 ações diretas de constitucionalidade e uma ação indireta de inconstitucionalidade, que era aquela para saber se a lei, o apelido, a lei da ficha limpa, se ela era constitucional ou não, e o Supremo definiu, inelegibilidade não tem nada a ver com o processo penal, é uma consequência, é um estado da pessoa, que pode ter uma variação de acordo com o desvalor que é estabelecido pelo Congresso Nacional. Quais são as hipóteses de inelegibilidade? São aquelas que estão na Constituição e as que o Congresso estabelece. Se ele diz que a pessoa é condenada em segundo grau, independente de recurso ou não, isso gera inelegibilidade, é a definição do legislador. Isso já foi pacificado no Supremo e até mesmo antes dessa lei já tinha sido pacificado. Se você for mais para trás, a Lei Complementar número 5 de 1970, quando era na época da ditadura, dizia o seguinte, bastava ter uma ação contra uma pessoa que a pessoa ficava inelegível. Se existisse ação penal, denúncia recebida, a pessoa ficava inelegível. O TSE, em 1976, declarou isso inconstitucional. Até que é interessante na Constituição. A culpa, né? Mas o argumento foi outro, porque na Constituição de 67, com a emenda constitucional de 69, não tinha essa presunção de inocência da forma que está escrita hoje na Constituição. Mas o TSE decidiu que seria inconstitucional, porque não, em linhas gerais o argumento foi esse mesmo, não posso presumir a culpa da pessoa antes de ter esgotado todas as instâncias e naquele caso, antes mesmo de um juiz ter julgado o processo e dito que há prova de culpa. O Supremo naquele ano mesmo, em 76, já definiu, falou não, inelegibilidade é direito eleitoral, prisão é direito penal, são coisas diferentes e não se confundem. Então, eu acho que aí não há essa discussão sobre a inelegibilidade incidir a partir da condenação de órgão colegiado. Isso parece pacificado já hoje em dia. Agora, como o senhor já disse, né, um candidato, qualquer que seja ele, não vamos falar não de ninguém, pode conseguir o registro via liminar. Sim.
Se isso vier a ocorrer, o cenário não fica muito pior para o próprio eleitor? Não fica muito mais confuso? Fica, sem dúvida. Como Fica. sair desse imbróglio? Fica sem dúvida, e eu acho com toda a desgraça, com todo o sentimento ruim que essa situação toda traz, independente da facção que esteja, do lado que esteja, quer dizer, esse imbróglio todo que nós vivemos hoje, de certa forma, tem uma vantagem. É mostrar como é que isso acontece em todos os municípios brasileiros de população mais baixa, como é que funcionam nos estados. Quer dizer, todo esse drama que se põe para a eleição de 2018, para a eleição presidencial, isso é vivido em todas as eleições pelos candidatos. Então, eu acho que talvez seja o momento da gente repensar a nossa legislação eleitoral para, a partir de determinado momento, definir quem pode e quem não pode ser candidato. Uma vez definido, aí sim começa a propaganda partidária e quem está registrado não pode ser excluído. E quem não está registrado não pode entrar. Deixar a regra do jogo clara e pré-definida. Hoje em dia a gente faz isso durante a eleição, durante o processo eleitoral, muitas vezes depois da eleição. Então eu queria que o senhor explicasse isso com um pouquinho mais de detalhes daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, tá? A gente vai fazer uma rápida paradinha. Sai daí não, tá? A gente espera você daqui a pouquinho.